então. Ó, deu 7 horas, a gente já pode começar. Boa noite, ó, boa noite, Ana Paula, boa noite, Joyce, boa noite, Laura, boa noite, Luna, boa noite, galera, que já está aí interagindo com a gente. Eu vou apresentar aqui vocês, essas duas mulheres, que têm muito a debater e apresentar para a gente assuntos que são sempre, né, atuais, né, meninas? Então, vamos lá. Ah, meu nome é Érica, Luna. Você está aqui como Luna, mas bem-vinda, Érica. Pessoal, antes de apresentar nossas convidadas, né, e o tema de hoje, dessa mesa redonda, como eu já havia falado, direitos humanos, educação e relações étnico-raciais. Com quem? Com Carolina Bessa e Tatiane Souza. Qual é o objetivo hoje da gente trazer esse assunto ao debate, trazer essas convidadas tão especiais? Para vocês sentirem o gostinho do que vem, do que vai acontecer, né? O que pode acontecer, o que vai acontecer no Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação, a edição de 2021, né? Esse congresso ele é realizado pelo Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação, o CAEDUCA, e ele busca discutir assuntos como esse, né? Ele busca trazer aqui os principais avanços e desafios dos direitos humanos e educação, e busca realizar, então, um balanço sobre o futuro dessa temática. Então, eu convido você, para quem está acompanhando aí, acessa lá, eu vou colocar aqui, ó, no chat. Agora, ó, acessa lá o link para você saber um pouco mais, né, sobre esse congresso, entender. Já abriu o edital, então vai lá para entender direitinho o que se busca, quais são as regras, até para entender como é que funciona. E eu aproveito a oportunidade já para quem perguntar se vocês conhecem, para quem não conhece, também dá uma olhadinha lá no curso de produção acadêmica, né? Eu vou colocar o link para vocês, eu acho que eu coloquei até o link da produção acadêmica primeiro. São os dois avisos que eu quero dar para vocês aqui, ó. Ah, não, o CAEDUCA está aqui, ó, já coloquei no chat, e o de produção acadêmica eu já havia colocado antes. O que é isso, né? É o chamado PPA, é um treinamento focado em resultados a partir da aplicação de um método de produção acadêmica testado e validado, né, pelo professor Felipe Assensi e os seus alunos. E qual é o objetivo, né? Ele deseja dar passar para o aluno ali uma produção acadêmica de excelência, né? Para a produção de textos, para que esses textos possam vir a ser aprovados em congressos, que possam ser realmente lidos e, quem sabe, até citados, né? Então, vale a pena, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o PPA, entra aqui no chat, tá bom? Coloquei aqui, então, ó, tanto o link para o CAEDUCA, como também para o PPA. Qualquer dúvida, joga aí no chat que a gente tenta conversar e saber um pouquinho mais, tirar um pouquinho mais de dúvida de vocês. Então, ó, chegando a galera, chegando mais gente. Meninas, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui com a gente essa noite, tá? Eu combinei com elas de dar um tempinho para cada uma, então quem está acompanhando aí, quem está assistindo a gente, pode jogar sua dúvida aí no chat, tá? Eu combinei com elas que eu vou acompanhar o chat, e assim que vocês tiverem dúvidas, vocês jogam aí que eu vou anotando, e tendo a oportunidade, eu pergunto para elas, e elas com certeza terão o maior prazer de responder aqui e participar, né? Então, eu convido todo mundo a participar ativamente, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? E aí eu vou começar, então, apresentando a nossa convidada, Tatiane Souza, né? Vamos conversar com você, né, Tatiane?
Tatiane Souza é congadeira do terno de congada, chapéu de fitas. Ela é pedagoga, professora na UFO de Minas Gerais. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unesp, mestra em Educação, coordenadora do ACOMA GT, idealizadora da @afroeducar, pesquisa com gado, relações étnico-raciais, ciência e cultura afro. Tatiana, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Fica à vontade para conversar um pouquinho e falar sobre um assunto tão interessante. Sim, mas posso quebrar um pouco o protocolo? Porque eu vou me apresentar ou já vou iniciar a fala? Porque a Carol, eu acho que... a gente acabou combinando da Carol iniciar, não foi? Tá, então, já apresentei a Tatiane, né? E a gente combinou porque ela vai se aprofundar um pouquinho mais num assunto específico, e aí a gente combinou da Carolina Bessa iniciar, então, esse debate com a gente. A Carolina Bessa, ela é professora adjunta na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde ela coordena o Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos e é credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais. Carolina, então, começa aí para a gente, fica à vontade. Obrigada, Vanessa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um tema, né, da maior relevância para todos nós e dizer da minha alegria de poder discutir isso com a Tatiane, que é uma pesquisadora, né, uma docente, uma educadora que tenho muita admiração e que certamente a gente vai poder somar aqui nessa discussão para trazer alguns aspectos contemporâneos junto, né, aos direitos humanos, à educação e às relações étnico-raciais. Então, agradecer e dizer que eu estou muito grata e muito feliz. Bom, eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, né, então eu sou tanto advogada quanto pedagoga, e então é um tema que é muito caro para mim, né, porque faz parte da minha trajetória de formação e é um tema de estudo, né. Nesse sentido, eu quero começar dizendo para vocês que eu não tenho como, né, começar essa discussão sem primeiro perguntar, pelo menos no sentido reflexivo, o que vocês entendem por direitos humanos, né? Eu acho que é uma pergunta interessante para a gente começar a refletir juntos, né? Quando a gente escuta uma reportagem, quando a gente lê uma notícia de jornal hoje em dia, né, na internet, que tem ali a expressão direitos humanos, o que vem na nossa mente, né? E eu tenho certeza que vem muitas coisas. E vem muitas coisas do senso comum, por vezes. Então, acho que a gente primeiro tem que desconstruir esse senso comum e pensar que a gente não tem uma resposta única, né, para falar de direitos humanos e de educação também. Existem muitos prismas, muitas óticas possíveis, e eu quero trazer uma ótica aqui que eu tenho, né, muito apreço, que é uma ótica na perspectiva crítica, né? Então, pensar os direitos humanos com um olhar crítico e intercultural. Eu acho que esse é o grande lance para a gente refletir sobre a relevância de pensar as relações étnico-raciais no Brasil e os direitos humanos a partir dessas relações também que a gente vivencia a todo momento, de modo consciente ou inconsciente, né? Talvez, né, quando a gente pensa em direitos humanos, uma das coisas que vem à mente seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é mesmo? Declaração da ONU, de 1948. Que é uma declaração que é praticamente a certidão de nascimento, quando a gente vai ler os vários artigos, livros sobre direitos humanos, papers na internet, acaba sendo uma visão, né, quase homogênea dos direitos humanos. Mas eu quero desconstruir isso um pouco, né? Por quê? Porque essa é uma visão liberal, essa é uma visão ocidental dos direitos humanos, e a gente tem outros elementos para pensar esses direitos também, que não só, né, uma visão ocidental ou também uma visão eurocêntrica. Então, independente da resposta daquela pergunta que eu fiz, né, que é o que vem à sua mente, fato é que há muitas possibilidades de responder essa pergunta, né, o que são direitos humanos. Há muitas contradições, né, na luta, então os direitos humanos eles não são algo estanque, acabado e pronto, quer dizer, temos um conjunto de direitos humanos, ufa, pronto, né, agora podemos viver tranquilos. Não, essa é uma visão essencialista que a gente fala, né, ou seja, não basta dizer todos somos seres humanos, logo todos somos sujeitos de direitos humanos. Por quê? Porque nesse processo há uma série de
questões históricas, culturais e étnicas que colocam os sujeitos em posições de diferenças, e por vezes em posições de diferenças que também os desigualam, que hierarquiza a relação de sujeitos de direitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de relações étnico-raciais, a população branca, né, então eu como uma pessoa branca, tenho que ter noção dos meus privilégios, né, que historicamente me beneficiam, seja na hora de fazer uma consulta médica, seja na hora de conseguir uma vaga de emprego, seja em qualquer relação que eu travo na sociedade, a todo momento eu tenho usufruído desse benefício histórico, né, de ser uma pessoa branca. Então, essa questão que eu acho que é a mais importante hoje para a gente pensar que os direitos humanos, eles também se relacionam a marcadores sociais da diferença, né, que é uma expressão que vem muito das ciências sociais, os marcadores de gênero, os marcadores de raça, os marcadores de classe social, ou seja, a concretização desses direitos, ela é diferente, né, para cada sujeito na sua concretude e na sua realidade, certo? Então, é essa reflexão que eu quero começar a trazer alguns elementos. Bom, no Brasil, né, boa parte da população brasileira, então a gente poderia dizer que mais de 52% é negra, né, autodeclarada, pretos e pardos, segundo o IBGE. E isso sem falar também das mais de 300 etnias indígenas que a gente tem no Brasil, né? E essa população vivencia um contexto, né, histórico e que se arrasta, vamos dizer assim, até o contemporâneo, de negativa de direitos na maior parte das vezes, né? Portanto, a gente não pode dizer que a gente tem o que comemorar necessariamente em relação ao gozo desses direitos no Brasil, embora a Constituição Federal de 88 seja um marco alvissareiro para nós todos, né? Incluindo-se a população indígena, que foi, né, ali tem um artigo específico para o direito à identidade, às questões culturais e à própria terra dessas populações, e é uma Constituição que traz um conjunto de direitos e garantias fundamentais inspirados ali nos direitos humanos pós-Segunda Guerra. Mas, quando a gente observa como essas pessoas, elas usufruem desses direitos, aí a gente observa as contradições, né, que eu quero refletir aqui hoje com vocês. Porque o Brasil é o país que mais mata, há 12 anos consecutivos, travestis e transexuais. O Brasil é um país que tem um alto número de letalidade contra a juventude negra e periférica, né, no Brasil. Então, se a gente pegar qualquer relatório, qualquer pesquisa, né, acadêmica, então a Vanessa comentava da produção acadêmica, há muita produção acadêmica sobre esse assunto, né, interessante para a gente pesquisar. Relatórios de segurança pública, relatórios de violência, que são anualmente publicados, né, no Brasil, a gente vai observar que há uma crescente de descumprimento de direitos humanos, né? Nós não temos ainda, como dizer, que podemos comemorar essas garantias que estão lá em 88, né, na Constituição Federal. Então, a concretização é o grande desafio. E a concretização, que eu poderia dizer, afirmativa desses direitos, ou seja, que considere esses aspectos históricos, né? Daí, a interdisciplinaridade, ela é muito importante para o nosso olhar, né? A gente tem que ter esse olhar interdisciplinar, ou seja, não é só o mundo do direito que consegue dar as respostas, ao mesmo tempo que não é só o mundo das ciências humanas, não é só o mundo das ciências da saúde, e assim por diante. A gente precisa ter esse olhar de troca de conhecimento mesmo, tá? Bom, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais sobre direitos humanos de uma maneira mais detida, né, a gente vai ver que eles vão representar, nessa perspectiva ocidental, que eu pretendo, né, refletir de maneira crítica, princípios e direitos que distintas sociedades, em diferentes momentos históricos, lutaram. Então, essa palavra é importante, né, para os direitos humanos, porque não é algo, como eu disse, estanque parado no tempo. É, de fato, algo de permanente busca para que eles aconteçam na nossa vida, né? Inclusive, a maior parte, né, das produções vai citar as gerações de direitos, né? Então, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar aqui, né? Está muito inspirada em fatos históricos, principalmente a Revolução Francesa e a independência norte-americana, que tiveram as suas declarações também ligadas, né, no século XVIII, XVII e XVIII, ao universo dos direitos humanos. E quando a gente estuda, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, os 3 pilares, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, essas gerações estão diretamente conectadas a esses pilares, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, na primeira geração de direitos civis e políticos, está ligada a uma ideia de liberdade. Então, o sujeito ter liberdade de ter a sua propriedade, de ter a sua identidade, né, enfim, de fazer os seus negócios, que está ligado a uma perspectiva que a doutrina vai chamar de negativa, direitos negativos, ou seja, o Estado não interferir na minha vida, eu ter a liberdade de ir para onde eu quiser, de fazer o que eu quiser, né? Entretanto,
Portanto, a gente vai ter uma segunda geração de direitos baseada no pilar da igualdade, da Revolução Francesa, que vai dizer o quê? A gente precisa de buscar uma justiça social, ou seja, uma igualdade de convivência em sociedade, e daí os direitos sociais, como é o caso da saúde, da educação, do trabalho, da assistência social, eles são fundamentais. E aí a gente vai ter a ideia de direitos positivos, ou seja, o Estado, né, enquanto aquele que tem o monopólio do uso da força, no nosso pacto social, entre aspas, é aquele que vai ter que prestar esse serviço para a sociedade, na medida em que, sozinhos, nós não vamos conseguir realizar todos esses direitos, né? Então, esses direitos de segunda geração, eles são muito importantes para refletir sobre a ideia de igualdade. E os de terceira geração, né, que são chamados direitos coletivos, né, e difusos, estão ligados a uma ideia de fraternidade, que é o terceiro pilar da Revolução Francesa, né? Então, a ideia de direito à autonomia dos povos, direito à paz, direito ao meio ambiente, enfim, todos esses direitos que a gente não pode dizer que tem um sujeito, que é o titular dele, mas que há uma ideia de que todos nós usufruímos dessa noção de fraternidade, né? Então, para que isso aconteça, todos nós precisamos colaborar com a vida em sociedade. E o direito à educação, ele pode ser considerado tanto de segunda geração quanto de terceira. Por quê? Porque eu sou, Carolina, eu sou titular do direito à educação, ou seja, eu posso exigir que o Estado, né, ele me forneça a matrícula para o meu filho ou para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que faz parte da vida em sociedade, da sociedade brasileira, inclusive estrangeiros, inclusive imigrantes, tem esse direito também, né? Então, ele também pode ter uma tutela difusa. E aí existem vários mecanismos jurídicos para isso, né? Como, por exemplo, a ação civil pública e outras que podem garantir esse direito à educação, tá? Bom, pensando um pouco, né, nessa certidão de nascimento ocidental ou eurocêntrica, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai dizer que essa é uma linha de pensamento ligado à história social, né, dos direitos humanos, sobretudo de fatos ocorridos no século XVIII, XIX, até chegar no século XX, né? Por quê? Foi exatamente nesse contexto da pós-segunda Grande Guerra, né, depois de 1945, que diante de uma atrocidade que aconteceu na Europa, que foi o Holocausto, né, que mais de 40 milhões de pessoas morreram, foi pensado a partir da própria organização, né, das Nações Unidas em 45, que precisaria ser refeito esse pacto de paz e de direitos. Então, de todas essas gerações de direitos, tanto os civis, quanto os políticos, quanto os sociais, quanto os difusos, para que o mundo não vivenciasse novamente uma atrocidade como essa, né? E nesse contexto, a gente pode refletir que naquela ocasião as relações étnico-raciais que, de alguma maneira, né, marcaram essa atrocidade, estavam presentes, né? Então, por exemplo, muitas pessoas eram mortas pelo regime nazista em função da sua religião, certo? Como é o caso dos judeus. Então, hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Então, o direito a exercer a sua religião, ou inclusive a não ter uma religião, é um direito humano, né? Protegido no Brasil desde os anos 90, né? Com a lei que define o que é, por exemplo, discriminação racial. E isso seria o racismo religioso, né? Além dos judeus, das pessoas que exerciam alguma religião que foram mortas nesse momento pós-Segunda Guerra, a gente tinha aquelas pessoas vinculadas a algumas ideologias políticas, como os comunistas, que também foram alvo, né, desse regime. Pessoas que pertenciam a grupos étnicos, como, por exemplo, os ciganos, né? E a própria população negra, né? Como, por exemplo, também pessoas que tinham alguma orientação sexual que não era heteronormativa, como é o caso dos homossexuais. Então, todos esses grupos fizeram parte desse momento pós-Segunda Guerra, que eram alvo desse holocausto, né? Nesse sentido, é muito importante falar nessa declaração, sem dúvida, mas ela não tem uma função de lei, digamos assim, né? Ela é uma declaração de cunho muito mais histórico, político e até pedagógico, né? Se a gente pegar a declaração para ler, em seus 30 artigos, a gente vai ler que ela é muito pedagógica, a gente aprende muito lendo a declaração. E o mais importante foi que ela inspirou, no mundo moderno contemporâneo, legislações nacionais, né? Então, no caso do Brasil, a Constituição de 88, a gente pode dizer que é um desdobramento, porque o Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais e pactos oriundos da Declaração Universal, né? Convenção de Viena. O Brasil, a primeira declaração internacional, pacto internacional que ele adotou foi na década de 60, em plena ditadura, que foi justamente contra o racismo, a discriminação racial, né? Então, vejamos as contradições desse processo, né? A primeira
O primeiro acordo internacional, Convenção contra qualquer discriminação racial, o Brasil foi a primeira convenção internacional que o Brasil adotou, embora a gente tenha ainda, de modo continuado, uma série de práticas, né, e de problemas ligados ao racismo estrutural, né, sobretudo se a gente pensar na nossa história colonial, certo? Então, quer dizer, acabou a colonização, mas o colonialismo não acabou, a gente ainda né, a gente ainda reproduz práticas coloniais. Bom, e aí avançando um pouco, né, em poucas palavras, esse seria um panorama mesmo dessa história universalista, eurocêntrica. Então não basta, pessoal, a gente falar assim, basta ser humano para ter o direito humano. Essa é uma visão essencialista, universal, como se a gente tivesse um ser humano padrão, universal, que representasse esse direito humano. Quando no mundo, na vida real, a gente vai ter os marcadores sociais da diferença que vão colocar para a gente desafios concretos e de extrema dificuldade, digamos assim, de avançar em relação à garantia desses direitos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas com deficiência, na história do mundo, é muito recente os direitos garantidos dessas pessoas. No caso do Brasil, desde o final dos anos 80, começo dos 90, a gente vai ter leis específicas para garantir, por exemplo, a acessibilidade, né? Para garantir, por exemplo, a língua brasileira de sinais, para a gente garantir, por exemplo, a acessibilidade às pessoas cegas, né? Seja no espaço público, seja no espaço privado. Então, quando a gente começa a pensar nesses marcadores sociais, uma série de desconstruções e de um olhar um pouco mais crítico, ele começa a surgir, porque eu preciso pensar nas diferenças, né? E pensar nas diferenças é bonito de se falar, mas é muito difícil de se realizar, sobretudo no campo jurídico, né? Porque há muitos embates para pensar, por exemplo, o princípio da igualdade, para sair da ideia meramente formal de uma igualdade e ir para uma ideia de igualdade material, certo? Que vai precisar ter freios, contrapesos, enfim, ações afirmativas para refletir sobre quais as necessidades dos diferentes sujeitos na sociedade, né? Somos todos iguais, mas temos necessidades diferentes. Daí, pensar em quais mecanismos jurídicos isso pode nos ajudar a concretizar. Bom, eu queria trazer dois outros fatos históricos aqui, que desconstrói um pouco essa ideia, né, eurocêntrica. O primeiro fato histórico é que, além, né, apesar, melhor dizendo, de ter sido com a ONU, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa certidão de nascimento, a gente vai ter uma série de acontecimentos posteriores à própria Declaração Universal que vai trazer tensões e contradições. Exemplo, a continuidade de regimes de exploração no continente africano por países europeus. Então, mesmo depois da declaração e mesmo depois de muitos países já independentes, permaneceu-se, né, aquele choque de civilizações em que países europeus continuaram explorando nações africanas. Tá? Isso até os anos 70, 90, certo? Então, para a gente perceber as contradições desse processo, países que já eram signatários dessa mesma declaração continuaram o processo de exploração de países africanos, tá? Nesse sentido, essa compreensão das diferenças, ela não parece que não tinha lugar, né, ainda. A gente começa a ter, somente depois dos anos 2000, maior clareza em relação a isso. Então, é o continente africano que sofre, né, na maior parte da história da humanidade, as consequências dessas disputas, né, de poder mesmo, e de não cumprimento de direitos humanos. Outros fatos históricos importantes, eu diria que no próprio século XVIII, né, que vai ter aqueles acontecimentos que eu disse, Revolução Francesa, em 1789, e antes disso, independência dos Estados Unidos, que inspiraram os direitos humanos, a gente vai ter uma revolução muito importante no continente americano, que é a Revolução Haitiana, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar da Revolução do Haiti, né? Mas a Constituição, para quem gosta de direito constitucional, a Constituição do Haiti é um documento, né, histórico e jurídico interessantíssimo para a gente poder pesquisar. Por quê? Porque foi a primeira e a única, né, independência de um país colonizado, de maioria negra, que ocorreu a partir de uma revolta de negros escravizados, né? Também se inspirando e culminando em declarações de direitos humanos. Então, é um fato histórico importante, pouco estudado, pouco conhecido, nós provavelmente não estudamos, né, na nossa geração, essa revolução haitiana e os direitos humanos daí decorrentes, mas é a única, né, a ocorrer a partir de uma revolta de negros escravizados, isso é muito importante, certo? Bom, agora a gente, né, pensando um pouco nessa ideia de interculturalidade, tem um autor muito interessante, né, que eu gostaria de mencionar, que é o Joaquim Herrera Flores, né?
Joaquim Herrera Flores é um espanhol que ele tem alguns livros dedicados, né, como a Invenção dos Direitos Humanos, Interculturalidade, Racionalidade e Resistência, e outros que a gente encontra também em língua portuguesa, e que ele traz essa visão mais complexa e mais crítica dos direitos humanos, para a gente sair dessa ideia apenas abstrata, né, de direitos humanos e ir para o concreto da nossa vida. Ele vai falar o seguinte, que para a gente pensar em direitos humanos no mundo contemporâneo, a gente enfrenta desafios completamente diferentes de quem estava pensando na Declaração Universal lá em 1948, né? Então, hoje, a gente tem desafios muito maiores e de maior complexidade para entender essas contradições e como, né, realizar esses direitos. Ele vai dizer o seguinte, que uma visão crítica, né, aos direitos humanos, ela precisa enfrentar o modo liberal, né, ou individualista também, melhor dizendo, de conceber os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são possíveis também a partir da coletividade, né, da relação com o outro, da compreensão de diferenças, e tem que ser focada no concreto, né, e também no local. Ele vai fazer um paradoxo entre a visão abstrata, né, de direitos humanos, que está pautada numa racionalidade apenas jurídica, apenas formal, apenas abstrata, e que vai dizer apenas de práticas universalistas. Então, muitas pessoas que criticam, por exemplo, né, o Dia da Consciência Negra, vão dizer, não, tem que ter o Dia da Consciência Humana, né, quando, na verdade, a gente está falando de um marcador social que estruturou o nosso país, né? Então, nosso país foi estruturado a partir da exploração da mão de obra traficada e escravizada de pessoas negras, né, trazidas da África. Então, a gente precisa compreender essas relações, né, para dizer que, até hoje, essas relações de opressão se estendem. E ao lado dessa visão abstrata, ou enfrentando, ele vai trazer uma visão localista, que é uma visão que tem uma racionalidade cultural. Então é isso, pensar nas diferenças culturais, né, de cada sujeito, de cada grupo social. Nesse sentido, pensar as identidades é fundamental para superar, né, essa polêmica apenas da abstração. No caso da América Latina e do Brasil, a gente poderia também situar esse debate a partir de alguns marcadores históricos, né? Então, por exemplo, eu já mencionei que o Brasil é signatário de vários pactos e convenções, como a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, desde a década de 60, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, desde a década de 90, que culminou em vários documentos e leis internas, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muda o paradigma também para pensar a infância e a adolescência não mais como alvo de ações, mas como sujeitos de direitos também autônomos, né, que não necessariamente tem que ser considerados como tutelados ou menores, mas que são sujeitos de direitos, que têm autonomia também e devem exercitar esses direitos, né? Mas há aspectos peculiares da nossa história aqui no Brasil e na América Latina para pensar a realização dos direitos humanos, e aí agora já puxando, né, para o direito à educação. Então, por exemplo, o nosso cenário de redemocratização. Muitos autores vão dizer que a Constituição de 88 ela ainda está se consolidando, né? Ela ainda é uma Constituição relativamente recente dentro da história. E, nesse sentido, ainda estamos procurando concretizá-la. Então, se a gente pegar a Constituição para ler, lá no site do Planalto, a gente vai ver que muitos dos seus artigos não são realidade ainda, né? E o direito humano universal à educação, podemos dizer que é um deles, certo? Então, a gente pode dizer hoje que todas as pessoas que quiserem, independentemente da idade, tá? Nasceu e tem 100 anos, todo mundo tem direito à educação, certo? Então, pode ser um bebezinho e pode ser um idoso. Todos têm direito à educação. A gente pode dizer que isso é uma realidade no Brasil, que se todas as pessoas quiserem estudar hoje, né, e vamos pensar em política pública, né, tem condições? O Estado vai conseguir ofertar matrícula para todo mundo? Eu suspeito que não, tá? Porque quando eu falo todo mundo mesmo. Eu estou falando do ribeirinho, eu estou falando dos ciganos, eu estou falando das pessoas presas, eu estou falando dos idosos, dos adultos que não tiveram, né, como estudar na idade esperada. Então, estou falando realmente de todo mundo, tá? De todos os indígenas. Então, hoje a gente pode dizer que ainda é uma Constituição em construção para que a sua aplicabilidade, a sua efetividade aconteça. Então, o cenário de redemocratização, não só no Brasil, mas em todos os países circunvizinhos nossos, né, traz ainda muitas dívidas, digamos assim, para o próprio direito à educação. Uma delas, eu diria, que se relaciona à educação é o direito à verdade histórica e à memória, né? Então, por exemplo, países como a Argentina, que é o nosso vizinho, fizeram uma justiça de transição, que é um tema muito pesquisado também no direito, né, nos direitos humanos, que seria o quê? Essa transição, o julgamento, por exemplo,
exemplo, de pessoas que cometeram crimes na época da ditadura, né, militar. No Brasil, nós não tivemos isso ainda, isso não existiu no Brasil, né? Não existiu processos que puderam responsabilizar essas pessoas. Então, a ausência de um direito à memória e à verdade traz alguns desafios. O próprio direito à educação. Como é que a gente vai abordar esse assunto na sala de aula? Quem é professor? Né? No próprio direito, como é que a gente vai abordar isso? Então, essa ausência de uma justiça de transição e essa dívida em relação à memória e à verdade histórica é uma questão relevante para pensar o direito à educação e para pensar a educação em direitos humanos, que é uma das dimensões do direito à educação, ou seja, falar de direitos humanos em sala de aula, fora dela, né? Os movimentos sociais são muito propícios para isso também, projetos, né, dos mais diversos, para falar sobre direitos humanos, e a gente precisa falar também sobre memória e verdade, tá? Bom, na história das nossas constituições, né, a gente vai perceber que é a Constituição de 88 a que traz o maior número de artigos. Então, nas 7 constituições que o Brasil teve, é a nossa que vai, é a de 88, atual, que vai trazer o maior número de artigos dedicados a esse direito humano à educação, né? Com um ponto muito importante, que é o quê? Que foi a descentralização do Estado, justamente para garantir que em todas as cidades, municípios, bairros, a gente tenha acesso a esse direito, né? Então, quando a gente olha, né, a história das constituições, a primeira Constituição brasileira, em 1824, certo? Depois da independência, ela já falava de direito à educação. Tinha um artigo lá que falava. Mas não existia condições políticas e sociais práticas para que todas as localidades, naquele cenário, né, do país, então, realizassem esse direito. Então, por isso que eu digo que, ao lado de garantir lá no artigo 6º da Constituição de 88 esse direito, também é importante pensar na descentralização da realização desse direito. Assim como outros, a saúde, por exemplo, também é descentralizada. E aí a gente vem na interdisciplinaridade de discutir política pública, certo? Então, só dá para falar na realização de um direito humano dessa grandiosidade como a educação se a gente tiver um sistema, de fato, né, de política pública que promova essa realização. Então, não adianta eu judicializar, o juiz me dá a sentença ao meu favor e o município não tem recurso financeiro para garantir a minha vaga, por exemplo. Isso acontece muito na educação especial. Pessoas com deficiência, né? Não tem dinheiro para pagar o cuidador. Como é que a gente faz? Entendeu? Então, essa descentralização ela é fundamental para isso, tá? Com recursos humanos, financeiros e tudo mais. Outros fatores da América Latina e do Brasil, já para encaminhando, né, para o fechamento da minha fala, diz respeito à crítica, também a modos de realizar essa educação, né? Como, por exemplo, uma crítica que é muito feita pelo Paulo Freire, que é um educador, né, professor, conhecido no mundo todo, um dos autores mais citados do mundo, que vai criticar a educação elitista, a educação bancária, que é aquela meramente de dar uma aula, uma palestra, né? Então, quando a gente fala de direito à educação, direito humano, e de educação em direitos humanos como uma dimensão, a gente precisa pensar não só no conteúdo, mas também na forma de realizar esse direito. Ou seja, ao invés de eu falar de direitos humanos como uma palestra, eu preciso ter metodologias que sejam horizontais, que sejam circulares, né? Que as pessoas possam falar, que as pessoas possam experimentar esse direito também, né? Então, não basta falar de direitos humanos, é preciso que a forma como a gente aborde esse assunto seja convidativa, né? Seja de fato possível vivenciar esses direitos ou imaginar, né, como vivenciar esses direitos. Então, ele vai trazer muito isso na educação como prática de liberdade, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido. E tem uma autora que eu gosto muito, que vai trazer a perspectiva racial, que é a Bell Hooks, que é norte-americana, e ela tem um livro que se chama Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, em que ela dialoga com o Paulo Freire também, né, falando muito sobre como discutir esses assuntos também numa perspectiva dessas relações étnico-raciais que eu estou comentando, tá? Bom, e muito importante no Brasil e na América Latina foram os movimentos sociais e populares, né? Então, aquelas gerações de direitos que eu falei lá atrás, todas elas vieram de movimentos também, né? Então, o movimento da burguesia, que não aceitava mais a nobreza, né? A burguesia se reivindicou, transformou, fez uma revolução, que foi a Revolução Francesa, e se tornou a classe dominante. Então, uma classe que questionava o poder da outra, né? E os privilégios também da outra. Os direitos de segunda geração, que foram muito a partir dos movimentos pelo direito ao trabalho, pelos direitos sociais, e na América Latina, no Brasil, não foi diferente. A gente teve muitos movimentos importantes
e que acabaram institucionalizando políticas para realizar os direitos humanos, e o direito à educação foi um deles, né? Então, eu vou citar alguns exemplos. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem de vários movimentos, né, por repensar a infância e a adolescência e considerar esses sujeitos como também de direitos. O movimento pela saúde pública foi muito importante para a gente ter hoje o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que garante para nós, né, o atendimento em todos os níveis, primário, secundário, terciário, né. O movimento negro, que foi e é muito importante para garantir leis, como é a Lei 10.639, e a 11.645, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, para garantir que esses assuntos eles sejam tratados dentro da escola, né. Também tivemos a alteração da LDB para que o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja tratado dentro da escola também, né. E a gente teve vários planos que também tiveram participação do Estado, do setor privado, do setor público. Exemplo, o Plano Nacional de Direitos Humanos, de 96, lá na época do FHC, que depois foi atualizado em 2002 e depois foi atualizado em 2010. E a gente teve depois um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, justamente para pensar como os estados, municípios, os diversos segmentos poderiam também discutir esses assuntos, né, nas suas áreas de atuação. E tudo isso também culminou em diretrizes, né? Então, quem pesquisa mais a área da educação, das políticas sociais, o Conselho Nacional de Educação tem diretrizes para várias especificidades do direito humano à educação. Então, por exemplo, para a educação especial, a gente tem uma diretriz nacional do Conselho Nacional de Educação que tem força de lei para que seja garantido o atendimento educacional especializado. A gente tem uma diretriz, por exemplo, para a educação em direitos humanos, que é de 2012, para que todos os segmentos abordem esse assunto. A gente tem uma diretriz para a educação escolar indígena, para que as populações indígenas tenham direito a uma educação escolar diferenciada, né? Inclusive com a sua própria língua, né? Fazendo uma retomada histórica também. Educação escolar quilombola, também temos uma diretriz com força de lei. Tudo isso se desdobra depois em ações, inclusive jurídicas. A ação civil pública tem várias sobre essas modalidades de ensino, tá? Então, isso para a gente fazendo os links com os temas que podem nos interessar nesse assunto como um todo, certo? Bom, e para finalizar, né, e passar a bola para minha amiga, para a Tatiane, a gente pensar também por que é importante a gente falar sobre isso, o que significa a gente falar sobre isso hoje. São muitos desafios, né? E hoje, quem acompanha, né, as pesquisas, as produções acadêmicas, está percebendo que vem temas insurgindo, né? Como, por exemplo, empoderamento, é um tema que vem surgindo, interseccionalidade é outro tema, branquitude é outro tema, né? Direito, que eu já falei, direito à memória e à verdade é outro tema, direito ao meio ambiente saudável, que é um direito humano, direito ao orçamento participativo, que é outro direito humano, e tudo isso pode se transformar em práticas também educativas, né? Então, para além de ser direitos que podem ser requeridos frente ao Estado, também pode se transformar em ações educativas, né? Fazer educação pode ser uma prática de todos nós, independentemente da área. Então, seja os profissionais de saúde, os profissionais do direito, os profissionais da educação, todos nós podemos fazer educação e aí nas nossas áreas abordar esses direitos como, né, uma contribuição para que também socialmente a gente tenha um avanço aí cada vez maior de garantia para todos nós, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e fico à disposição para a gente ir dialogando, tá bom? Professora Carolina, que aula, hein? Nossa, muito bom mesmo. Você sabe que eu estou te ouvindo aqui e de olho na galera, acompanhando aqui o chat, o pessoal participando muito, né? E alguns comentários, como quando você falou da igualdade, das desigualdades, o Adriano Ribeiro falou importantes esclarecimentos, bem didática, exposição. A Maristela falou a história evoluindo. Ana Paula Rodrigues achou muito interessante a observação realizada no tocante à educação inclusiva, né? Libras, surdos e o braille, cegos. E realmente me chamou muita atenção quando você falou da concretização afirmativa, né, dos direitos, porque a gente vê de fato os direitos na Constituição e outras normas do mundo, e de fato, quando a gente analisa a nossa realidade, o nosso dia a dia,
nem sempre aquele direito que está ali estampado, bem claro na legislação, ele está sendo praticado, de fato. E achei muito interessante a sua observação quanto trazer para a gente a nossa responsabilidade, né? Uma coisa que às vezes a gente se esquece, a gente cobra muito, a gente vai às ruas cobrar do poder, das autoridades, né? Que façam alguma coisa pelas minorias, mas às vezes a gente não enxerga qual é a nossa função na sociedade, né? O quanto a gente realmente pode ser importante na busca por essa igualdade que a gente tanto, essa igualdade material, né, que a gente tanto busca. Parabéns, professora Carolina, adorei, excelente. Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se... Ó, tem a amiga da professora Carolina falando muito feliz de ouvir a grande amiga Carol, excelente explanação, a Fabiola. Enfim, acho que dúvidas foram só elogios, professora, muitos elogios. Então, eu vou passar a palavra, já apresentei, né? Já apresentei a Tatiane, né? Também professora. Então, professora Tatiane, fica à vontade, está contigo. Liga o microfone. Que honra, né? Que prazer ouvir a Carol. E que interessante, né? Essa interdisciplinariedade que ela traz, porque a pedagogia lida com muita legislação, mas a gente precisa colocar um olhar pedagógico né, sobre essas legislações, né? E entender que essas legislações, elas são fruto de relações sociais, de disputas de narrativas e consolidações de pautas, de demandas sociais, né? E é a partir desse lugar que eu vou falar para trazer o debate das relações étnico-raciais, né? A gente vive numa sociedade ocidental. Essa sociedade ocidental, ela se estrutura a partir do cartesianismo, né? Que traz aí, na prática, a necessidade de compartimentar os conhecimentos e fragmentar esses conhecimentos. Então, isso dificulta a nossa compreensão das coisas para entender os fenômenos sociais como um todo, né? E entender as consequências de uma história. Quando eu olho para a consolidação do Estado brasileiro enquanto Estado, eu vou olhar esse Estado como um todo, eu vou perceber que as partes, a especificidade das coisas, elas foram totalmente invisibilizadas em nome de um projeto de nação totalmente homogêneo e monocultural. Não tem como conhecer Brasil se não souber de África. Não tem como conhecer o mundo se não conhecer África. E não tem como saber da existência humana, das civilizações, da ciência, da universidade, da construção do conhecimento científico, se não souber de África. Então, o que eu estou falando? Sistema jurídico, sistema filosófico, todo o sistema que organiza a nossa sociedade ocidental está permeado por relações de poder. Isso vai dificultando a compreensão que nós temos das coisas, porque elas estão distorcidas, porque há uma narrativa e há toda uma construção jurídica, educacional, que vai não só construindo percepções sobre o mundo, mas construindo emoções, sentimentos, perspectivas, que vai construindo lugares de fala. Estou me fazendo entender? Isso tem a ver com construção da nossa identidade. Por que sabemos mais de algumas coisas e menos de outras? Todos nós, à sua medida, vivemos numa bolha. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para a educação, eu não estou falando a partir do meu umbigo. Estou olhando a educação como um direito, né? Todos nós, seres humanos, temos direito à educação. Só que a educação não deve ser a extensão do meu quintal.
da minha casa, da minha propriedade privada. A educação precisa ser um direito exercido e acessível por todas as pessoas e os grupos sociais, porque nós vivemos em sociedade. Estou falando óbvio? Sim, isso é óbvio. Mas é esse óbvio que está garantido pela legislação. Porque não é óbvio para todas as pessoas. Ter que falar de uma legislação inclusiva e equânime é dizer que as partes não são respeitadas pelo todo. É dizer que há uma relação de poder estabelecida entre os grupos sociais. E essas relações que são estabelecidas pelos grupos sociais têm marcadores sociais da diferença, que são de raça, etnia, de classe social, sexualidade, religiosidade, tudo bem? Geracionalidade, e isso demanda acesso, permanência e direitos e oportunidades. Então, quando a gente traz, né, o debate do educar as relações étnico-raciais, é trazer para a cena a necessidade de desnudar a realidade, de ir até as últimas consequências, de ser radical, não no sentido do extremismo e do conservadorismo, nada disso, mas de ir até a raiz das coisas, os fenômenos, dos problemas sociais. E aí é interessante perceber, eu penso que a Carol já trouxe um resgate histórico interessante para a gente perceber o Brasil, mas veja bem, olha como que a gente não percebe a história. Eu sou descendente de angolanos, meu bisavô é angolano. Quando eu coloco na minha bibliografia que sou congadeira, é porque eu estou dizendo que eu pertenço a um mundo que, se não fosse a colonização em África, a escravização na diáspora, eu, sendo negra, não estaria aqui. Até estaríamos, e já estivemos, né, enquanto africanos. Mas esse terceiro fluxo da diáspora forçada pela diáspora europeia, no sentido da opressão dos escravizadores europeus, eu não estaria aqui, nem negros, nós não estaríamos aqui. E muitos deslocamentos de povos indígenas do norte para o sul do Brasil também não. Então, o que eu estou chamando a atenção? Para a gente compreender a diversidade que forma o Brasil, a gente precisa descolonizar os nossos olhares, para descolonizar o nosso pensamento, as nossas emoções, a racionalidade, quiçá até a espiritualidade. Não estou falando religião, espiritualidade, né? Então, eu faço convite para vocês de fazer esse movimento. Quando eu digo sou congadeira, é porque estou apresentando uma outra racionalidade de mundo, né? Eu sou descendente de um reino que, antes mesmo do Brasil existir na concepção da colonização portuguesa, esse reino africano já existia, e já existia antes dos próprios portugueses e antes mesmo da invasão árabe do próprio continente. Um reino forte em democracia, um reino forte em conhecimento científico, um reino onde o meu bisavô, quando chegou escravizado no Brasil, conseguiu exercer seu ofício de educador, ensinando seus irmãos a como suportar a escravidão. Então, estou me fazendo entender? O sistema jurídico e toda a história, e todo o currículo, como está centralizado dentro da escola, dentro da universidade, apaga a existência de África, a existência dos vários povos, a existência da produção científica, apaga a humanidade desses povos, que no Brasil foram tornados objetos. E aí não é nem questão de sentimentalismo, eu estou trazendo uma questão prática. Vocês pensem comigo nesse raciocínio. Quem exerce dominação vai querer que você tenha acesso a uma outra história, senão a narrativa do dominador? Africanos e indígenas no Brasil foram aqueles que perderam a guerra simplesmente por duas táticas muito bem empregadas, em África e aqui. Uma delas foi a fofoca e intriga, que é praticada até hoje, dentro e fora dos ambientes institucionais e escolares, não é mesmo? Dentro da família sempre tem uma intriga, e olha como que é difícil estabelecer as relações a partir disso. E uma outra tecnologia do poder e de opressão que foi utilizada
para a dominação do continente africano foi a arma de fogo. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a Lei 10.639, né, de 2008, e a Lei 11.645, que coloca a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. E depois o parecer 04, né, ele vem trazendo a institucionalização das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Essa legislação está trazendo, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, a necessidade de desconstruir as narrativas oficiais, que são narrativas colonialistas. E isso tem a ver, impacta diretamente na saúde psicológica e mental das pessoas, que constroem toda a sua identidade e pertencimento étnico-cultural, social e racial a partir desses lugares, né? Então, um contraponto, né? De um lado, a história dos vencedores que venceram essa guerra, com essas tecnologias que eu brinquei com vocês, e de fato são. Por outro lado, a construção de identidades também distorcidas a partir daqueles que foram vencidos. Estão me fazendo entender nesse raciocínio? Vão conversando aí comigo no chat ou não. Né? E olha que dicotomia é essa. Você constrói uma identidade totalmente negativa sendo negro e uma identidade totalmente positiva sendo branco. Então, é aí que entra esses conceitos que a Carol trouxe para a gente. Interseccionalidade, branquitude, negritude e tantos outros. A necessidade da gente ir aprofundando nesses conceitos e ir discutindo. Porque não é normal e não é aceitável que a gente coloque sentimentos desse nível até no cabelo, né? Cabelo liso bom, cabelo crespo ruim, né? Isso são lógicas dessa colonialidade, embora a gente não viva mais sobre o sistema colonial e as construções da pseudo-teoria, né, racial do século XVIII ainda povoam o nosso imaginário. Isso posto, né, e bem escurecido, eu vou passar para uma outra consideração. Olha só, quando a Carol trouxe, né, que nós estamos, né, sobre a vigência da Constituição de 1998, é isso? Carol? 88. 88, porque eu estou com a Constituição de 1932 e depois 1988, isso. Eu estou falando de processos de transformação social e de lutas e de disputas do movimento social, especialmente do movimento negro. Em 1988, o racismo já foi criminalizado e outras leis corroboraram para isso. Em 1988, essa legislação já está assegurando o acesso à história por parte de todos os povos que construíram esse país. Mas é somente nos anos de 2000, para a preparatória da Conferência de Durban, que foi a conferência contra a xenofobia, intolerâncias correlatas e racismo, né? Nas preparações dessa conferência que ocorreu em 2001 em Durban, que o Brasil começa a se posicionar e, de fato, se assume enquanto um Estado que violou os direitos humanos das populações negras. E é somente em 2000 que o Brasil se assume enquanto Estado racista. E é somente após a Conferência de Durban que as ações afirmativas são adotadas no país. E aí você vê a Lei 10.639 como uma ação, como um desdobramento da necessidade do país de reverter essas desigualdades que foram acirradas da escravização até os dias atuais. A população negra vive as consequências do passado. Então, é muito novo, nós estamos em 2021 e ainda assim vivendo um retrocesso histórico-político.
Porque à medida que você tem um Estado conservador nas premissas da colonização e da escravização, quanto mais as populações historicamente oprimidas avançam, mais o setor conservador também avança para tirar e negar os direitos dessa população. Estão me fazendo entender nesse sentido? O racismo estrutural não é só um centramento psicológico, é também uma questão socioeconômica, porque se as elites começam de fato a exercer as reparações, elas vão ter que mexer no bolso. Porque o racismo estrutura essa questão, né? Muitas famílias usufruem do bem-estar social devido ao sangue, ao suor e às milhares de mortes de africanos, que construíram esse país não somente porque tinha força braçal, mas porque tinham e detinham de tecnologias, ciência e saber para construir todos os ciclos econômicos. É óbvio isso que eu estou falando, é óbvio, mas a escola ensina? Não ensina. A escola dá a entender que os africanos somente passaram pelos ciclos produtivos, quando, na verdade, eles construíram a economia desse país e ainda constroem. Né? Se quiserem atestar o que eu estou falando na prática, vocês podem ir, agora não mais com a pandemia, mas vocês podem olhar no virtual o Museu Afro-Brasil em São Paulo, que vai mostrar os vários ofícios que os africanos já desempenharam em África e que desempenharam aqui. Então, esse é um ponto. Depois de 2003, o Brasil começa a adotar as ações afirmativas. E aí a entrada dos estudantes cotistas, né? Essa é uma palavra de uso de senso comum, na verdade, o Brasil adota o sistema de reserva de vagas, e aí com a entrada desses estudantes cotistas e também de outros professores negros, uma entrada mais expressiva, que tanto a universidade quanto a escola começa de fato a rever o currículo, as práticas pedagógicas e também as abordagens teórico-metodológicas no que se refere a todas as disciplinas e os conhecimentos que são construídos. Então, trazer as relações étnico-raciais é construir uma consciência negra, não no sentido de destruir as outras consciências, mas de desconstruir a consciência humana hegemônica e monocultural. Consciência humana deveria ser no plural, consciências humanas, né? Trazendo outras perspectivas, outras narrativas e outros sul, né? Deixa eu abordar com vocês alguns conceitos, né? Primeiro, a necessidade de desconstruir essa hegemonia. A gente precisa começar a se incomodar com a realidade, né? A se incomodar a entrar num consultório e não ver médico negro, a entrar em banco e não ver profissionais negros, a entrar na escola e não ver a maioria negra. Os negros no país são mais de 54%, então a gente não está mais falando somente em representatividade, mas também é necessário falar em proporcionalidade, né? Porque esses corpos precisam estar presentes nesses espaços, saindo desse lugar da folclorização, mas assumindo as agências, os protagonismos que precisam assumir. Então, esse é um ponto. Para desconstruir essa hegemonia toda, né, desconstruindo essas imagens que são construídas de como as pessoas imaginam o mundo, é preciso descolonizar essas narrativas para a gente conseguir aflorar uma consciência que seja mais inclusiva e antirracista. E aí, por que é necessário trabalhar com a perspectiva do antirracismo? Porque o racismo ele está na base da construção social do Brasil. Há muito tempo, vários teóricos discutiam que o problema do Brasil era social. E a gente vê que o problema social do Brasil é um problema racial. As pessoas elas não foram escravizadas porque elas eram pobres, né? As pessoas negras foram escravizadas porque elas eram pobres. Elas foram escravizadas porque elas eram negras, né? E antes, né, da invasão
europeia no continente, o continente tinha relações diplomáticas com as outras, né, com as outras regiões europeias. Então, essa falácia que é construída em algumas escolas, que é construída também dentro das universidades, a gente precisa romper com esses discursos hegemônicos, porque não são discursos de fatos científicos, são discursos que respondem a uma ordem conservadora da própria sociedade. Então, que realidade é essa que nos sustenta, né? É uma realidade informada pelo eurocentrismo, que coloca a Europa no centro das narrativas, como um modelo exclusivo de produção de humanidade, de produção de ciência, de produção de conhecimento, e que, como consequência, tem a colonialidade que acaba nos escravizando na maneira como pensamos, como sentimos, como reagimos e como produzimos as nossas posturas, os nossos comportamentos. E o que a educação tem a ver com tudo isso, né? E aí eu aciono Paulo Freire para dizer que tipo de educação que nós queremos. É uma educação que aliena, que produz sujeitos que não têm capacidade de pensar sobre a realidade, de construir outras perspectivas dentro da realidade, ou nós queremos uma educação emancipatória, que de fato vá conduzindo e construindo perspectivas que permitem a esses sujeitos de indagarem sobre essas realidades, de se incomodarem com aquilo que vem, que observa, que presencia. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está trazendo a perspectiva da educação, educação é prática, não é somente crítica. Educação é prática do que se critica, é prática do que se pretende mudar. E aí é desconstruir a visão romantizada da educação. A educação transforma vidas. A educação pode transformar vidas a serviço de um pensamento dominante ou a serviço de um pensamento revolucionário. Educação é uma ferramenta que nós moderamos, porque a educação é feita por pessoas. E a educação precisa transformar pessoas a serviço de quê? Para quê? Contra quê? Isso é ideologia. Tudo é ideológico, não há neutralidade nesse mundo. Então, e desconstruindo essas hegemonias é desconstruir o nosso próprio pensamento. Tudo isso tem a ver com a educação das relações étnico-raciais, porque vai propor uma outra forma de construir a sociedade. Os negros no Brasil nunca foram ingênuos. Eles sempre propuseram construção de nação, projetos de nação. Não somente para a população negra, mas para todos os brasileiros e brasileiras. Tudo bem? Eu não sei quanto tempo que eu vou falando. Aí, nesse sentido, falar da necessidade de educar as relações étnico-raciais entre negros e brancos, entre brancos e negros, e pessoas não negras e não brancas, é dizer do compromisso que todos nós, como pessoas, temos no que tange a luta contra o racismo. Essa luta não é uma luta só de negros, não deve ser uma agenda só de negros, porque essa agenda não foi criada por negros. O conceito racismo e a prática do racismo não foi algo que se originou em África ou que os africanos empreenderam, né? Esse é um conceito que se originou no continente europeu justamente para se criar uma justificativa para oprimir, para escravizar, para colonizar. A palavra negros até então na história abarcava não somente os negros em si, mas os outros povos nativos e não brancos, né? Há um filósofo que fala sobre necropolítica, que ele vai abarcar que nesse mundo ocidental a gente pode considerar negros todos aqueles oprimidos, vilipendiados e marginalizados do mundo inteiro, porque não estão seguindo a lógica do centramento de modelo de mundo, sistema mundo, de racionalidade, humanidade, que a Europa colocou para todo mundo seguir.
né? A própria linha do tempo histórica, que vai de Grécia aos tempos atuais da contemporaneidade, é um mito da modernidade. Essa linha cronológica do tempo nunca existiu, só passou a existir a partir do momento que a Europa colocou a sua narrativa para centralizar o mundo a partir dos seus interesses. Os outros povos do mundo, as outras civilizações, coexistem e coexistiram desde o passado com a Europa até hoje. Pelo contrário, a África antecede a Grécia. E por que a gente estuda mais Grécia do que África? É um ponto para se discutir. Por que a gente estuda? Porque nós estamos dando continuidade ao poder que foi estabelecido por esses povos, né? Por essa elite. E aí, Vanessa, já passei muito do meu tempo. Oi, Tatiane. Tá uma delícia te ouvir, né? Pode, tem mais uns 10, 15 minutos, fica à vontade. Tá. Eu falei com a Carol que eu preparei uma fala, um texto, não estou seguindo nada, gente. Eu não estou seguindo absolutamente nada, porque a fala da Carol me motivou muito a pensar a partir dessa perspectiva. Então, o que a gente está discutindo? A gente tem um sistema mundo eurocentrado. Nós precisamos trazer para a cena do debate, para as nossas atuações enquanto educadores, pesquisadores e pessoas, a gente precisa trazer uma perspectiva que seja plural e pluriversal, entendendo que todos os povos construíram conhecimento, construíram filosofia e podem nos ajudar, principalmente pensando o caos que está no Ocidente, podem nos ajudar a sair desse caos, porque oferecem outras formas de ver e racionalizar o mundo. Quando a gente estuda os vários povos do continente africano, os vários povos que não são ocidentais, mas que estão presentes no Brasil, que são os povos indígenas, nós vamos conhecer outras formas de organização social, política, ideológica, educativa, outras relações de mundo entre homens e mulheres, entre crianças, outras sociedades. Né? E a escola, nesse sentido, pode se beneficiar, porque são outras formas de conceber a própria humanidade. Quando a Carol trouxe, né, de sair, né, a necessidade de sair dessa perspectiva universalista, é totalmente coerente, porque quem é que quer ser igual ao outro? Ninguém quer ser igual ao outro. O que os movimentos sociais preconizam é a igualdade de oportunidades e direitos. E equidade no sentido do exercício, a sua diferença, a sua especificidade, a sua singularidade. Quando as mulheres negras, feministas negras, como Bell Hooks e tantas outras, no Brasil e no mundo, questionam as mulheres brancas da realidade que as mulheres negras enfrentam, elas estão mostrando que, apesar de estarem numa mesma sociedade, elas têm realidades e necessidades totalmente diferentes. Tanto as feministas negras quanto as mulheristas africanas, elas se aproximam num ponto que é bem interessante, de afirmar que as mulheres negras estão muito distantes da realidade das mulheres brancas. Porque quando as mulheres brancas lutaram pela emancipação dos seus direitos, muitas dessas mulheres brancas deixaram dentro de suas casas as mulheres negras cuidando dos seus filhos e deixando seus filhos para trás. Não é nada de novo sobre a luz do mesmo sol. É apenas a transformação de uma realidade da casa grande, da senzala para o quartinho da empregada. Estou me fazendo entender? E aí eu volto à pergunta, que educação é essa? Que não permite que as pessoas passem a questionar e a se incomodar com essas realidades. E mais do que isso, a começar a questionar o seu lugar social, que te dá privilégio ou que te onera no sentido do direito, do exercício do direito, do acesso à informação, do acesso à formação. E aí, eu deixo aqui para a gente pensar
alguns conceitos, como descolonizar e sulear, né? Aqui no Brasil a gente usa muito nortear, não é à toa, né? Na cartografia que está disposta para nós, né, principalmente a partir da escola, é uma cartografia que coloca Estados Unidos e Europa lá em cima e lá embaixo os países da Ásia, África, né? São os países do sul. Mas o norte está, de fato, oprimindo o sul. Já visto os últimos acontecimentos políticos. E de como o sul acaba se posicionando com relação ao norte. Por que eu estou falando isso? Porque não é somente ensinar que no Mali existiu um dos reis mais ricos, que nenhum rei no mundo conseguiu superar a riqueza desse rei do Mali, que foi o primeiro a visitar o Brasil, muito antes do Pedro Álvares Cabral, que não errou nada o caminho das Índias, pelo contrário, já sabia exatamente o que queria fazer nas Índias e no Brasil. São narrativas oficiais, e a gente precisa ir desconstruindo, porque eu volto a tornar a dizer, essas narrativas oficiais vão informando a nossa própria identidade, vão construindo a nossa identidade. E em muitas pessoas acaba afetando negativamente a saúde mental. Não é normal se achar superior ao outro. E isso a gente consegue construindo e desconstruindo a partir dessa necessidade de descolonizar e sulear. Outros conceitos que a gente precisa trazer para o debate é o racismo estrutural, que eu e a Carol já abordamos aqui na fala, e um outro conceito é o mito da democracia racial. Aqui no Brasil, nunca existiu harmonia entre os grupos sociais. Basta ver como foi a consolidação da legislação no Brasil. Veja bem, a Constituição Federal de 1932 e o salto para a Constituição Federal de 1988 e todo o pano de fundo do debate, né, no tempo dessas duas legislações. Veja bem como foi a consolidação das ações afirmativas e do ingresso e da reserva de vaga dos estudantes negros no ensino superior. Se era constitucional, se não era constitucional. Veja as relações que estão por trás. E aí, trazendo tudo isso para a gente entender que eurocentrismo é esse que nos informa, que etnocentrismo é esse que nos informa, e que maneira é essa que nos informa e que nos forma a não se incomodar em alguns setores, a produzir e acirrar ainda mais a desigualdade social, ainda mais a exclusão. Eu penso que a educação tem um papel fundamental, porque a partir do momento que a gente se compromete com uma educação emancipadora, a gente vai entender, junto com Milton Santos, que pensar o mundo não é mais um privilégio europeu. E a reelaboração do mapa do planeta é uma forma de libertação do colonialismo. Sulear a nossa perspectiva de ver o mapa do mundo, o mapa mundi, tendo a África como centro, a Ásia como centro, é trazer a perspectiva da cartografia, da construção da nossa racionalidade, do nosso sentimento, que vai construindo aqueles seres humanos, né? Vai construindo, dentro do nosso entendimento, aqueles seres humanos que merecem morrer e outros que merecem viver, porque bandido morto, bandido bom é bandido morto. Tudo isso tem a ver com a colonialidade que vai nos informando e que vai, de fato, impactando na nossa existência. Eu penso que é isso. Eu não sei, Carol, se a Carol me convidou, me apresentou, Vanessa, e o outro companheiro que entrou em contato comigo, para a gente trazer esse debate. Eu acho que é um debate mais provocativo nesse sentido, de pensar a necessidade da gente colocar nas nossas ações, sejam institucionais ou não, a necessidade de não justificar a barbárie que foi feita dos povos, que foi feita com os povos africanos,
de entender que por trás dessas pessoas que foram transformadas em objetos, tinha universidade, conhecimento, histórias, culturas, memórias, direitos, vidas plenas que foram interrompidas. E que não há nenhuma política pública reparatória que dê conta de tornar novamente essas vidas para o seio do curso histórico que a África detinha. Né? Não há ação afirmativa e nem entrada de estudantes cotistas no ensino superior que dê conta de trazer de volta essas vidas que foram perdidas. Vidas que foram perdidas, mas que deixaram legado para o Brasil, legado esse que o Brasil, apesar de ser culturalmente racista, ainda usufrui até os dias atuais. Tanto as tecnologias quanto as filosofias, que por muitos são conhecidas como folclore, mas que trazem filosofia de mundo totalmente adversa com relação à cultura ocidental. Quando eu falo para vocês, sou congadeira, estou anunciando que eu vejo o mundo a partir do antigo Reino do Congo. E estou anunciando que a minha identidade negra foi construída a partir da luta e resistência das mulheres africanas no meu continente. Estou anunciando a vocês que na minha tradição eu sou rainha. Estou anunciando a vocês que a minha construção de identidade negra foi construída a partir da história que os meus antepassados construíram, e não a partir da história que foi construída por aqueles que escravizaram os meus antepassados. Então, é questão também de saúde mental. Então, vocês percebem a importância de trazer para a cena do debate esse debate? Porque é um debate que impacta vidas. E a ausência desse debate nos ambientes escolares e outros ambientes e dimensões da sociedade gera sofrimento na prática. Impacta na saúde das pessoas, na somatização dessa saúde. E aí a gente tem uma infinidade de estatísticas que mostram como que é a saúde da mulher negra quando essa é impactada pelo racismo. E aí olhar para as culturas africanas no sentido que eu estou falando, quando eu olho para o Congado, ele me oferece uma outra forma de ser negro a partir do que a minha cultura define, não a partir do que a cultura do racismo define para mim. Me fiz entender? Carol, era mais ou menos... Como alguém comentou aqui, um presente, né, Tati? Te ouvir é sempre inspirador, é muito aprendizado. Eu acho que a gente também pode representar um pouco, né, o que a gente quer construir enquanto essas relações étnico-raciais de uma maneira positiva e, nas palavras do mestre Antônio Bispo, né, quilombola, do Piauí, contra-colonizar também os direitos humanos. Então, acho que grande aprendizado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. Você. Professora Tatiane, que explanação maravilhosa, realmente que aula, vocês duas, uma complementando a outra. E aí eu fiz algumas observações até minhas aqui, quando você citou Paulo Freire, né, professora Tatiane? Você fez aquela pergunta, né? Que tipo de educação nós queremos? E aí eu, como mãe, até pensei aqui comigo, que tipo de educação, ouvindo essas mulheres maravilhosas, né? Com tanta experiência, que tipo de educação que eu quero para minha filha? Porque esse lado, Tatiane, que você traz de se incomodar, né? Não só deixar o ensino tradicional vir até a minha filha, conservador, né? Esse ensino conservador, mas por que não? Eu já não posso levar esse questionamento para ela, né? Mesmo criança, né? Para ela se incomodar, ela já se incomodar, ela já conversar com a amiguinha do lado e criar esse incômodo, né? A fim de tirar do professor, seja da educação, ensino fundamental, médio, o que for, mas tirar dele respostas. Essas respostas que vocês estão trazendo aqui para a gente, né? Porque
não dentro de casa, e aí quando a gente fala de educação, não sei se vocês concordam comigo, a educação não seria só em escola, em faculdade, né? Por que não trazer esses questionamentos para dentro de casa? Né? Então, isso eu fiquei aqui me questionando, quando você ainda, a professora Tatiana, falou da a educação é prática, né? Do que você quer que mude, o que você quer mudar. Então, é o dia a dia, né? Quem está aqui ouvindo a gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso serviu para mim, para não só levar isso para o meio acadêmico, para a gente ler, para a gente estudar, mas para a gente trazer para a nossa realidade prática mesmo. E aí eu estou acompanhando aqui os comentários dos nossos participantes que estão aqui assistindo, e muitos trouxeram até, Tatiane, experiências deles aqui, ó. Por exemplo, a Laura disse o seguinte: minha tataravó foi escravizada desde a infância, teve sua religião e nome trocados, assim como tantos negros. Me toca ver que você conhece a origem da sua família, pois minha tataravó ficou tão traumatizada que nunca mais quis falar de onde veio. Aí uma outra falou: a minha família paterna é de descendentes de donos de escravos. Me deixa triste saber essa parte da família materna de escravos, mas ela não conhece sua história. Aí vem algumas perguntas que eu gostaria de que vocês duas, né, ficassem à vontade para responder. Deixa eu colocar aqui, ó. A palestrante acredita que estamos passando por um momento de recolocação de ideologias e narrativas? Assim podemos chegar, como sociedade, a um equilíbrio, a equidade? Vou deixar vocês responderem essa e depois faço a próxima pergunta. Quer responder? Podemos conversar, né, sobre isso. Olha, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu não sei, eu acredito, nesse ponto talvez eu seja um pouco pessimista, né, digamos assim, mas eu não acredito que a gente está chegando a um equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento de grande conflito, né, conflito social mesmo, que inclui também conflitos raciais. Eu entendo que a equidade ainda é uma busca, sabe? Muito no sentido do que a Tatiane colocou também. Quando a gente pensa, por exemplo, no princípio que baliza toda a nossa Constituição, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente pode até refletir sobre essa duplicidade de palavras, né? Pessoa humana, não seria a mesma coisa? Mas foi necessário construir esse princípio com essas duas palavras que podem representar a mesma coisa, justamente pelas razões que a Tatiane nos trouxe, né? Porque, historicamente, muitas pessoas eram consideradas objetos, que poderiam ser vendidos, que poderiam ser apagados, poderiam ser silenciados, né? Negros, indígenas, no caso do Brasil também. Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana foi necessário porque nem toda pessoa era considerada humana. Algumas pessoas eram consideradas coisas que eu poderia vender, inclusive, como um cachorro, como um objeto. Então, eu fico pensando que, para a gente chegar a um equilíbrio, eu acho que a gente precisaria construir essas relações mesmo, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito social e racial, sabe? Refletir sobre os nossos lugares de privilégio, né? Eu falando como uma pessoa branca, né? Uma mulher branca, tem feito refletir sobre como eu quero reconstruir essas relações, seja, né, para o meu filho, seja para a sociedade em que eu vivo, para o bairro em que eu moro. Então, acho que a gente não consegue, acho que viver em sociedade é viver o conflito, né? É viver em constante disputa, seja de espaço, seja de narrativas, ainda mais no sistema econômico capitalista, né? Em que há uma disputa socioeconômica, né, premente e inerente a esse sistema econômico. Então, penso que a gente precisa refletir sobre que sociedade a gente quer, e trabalhar para que essa equidade ela aconteça, né? Então, acho que muito nesse sentido também. E não basta a gente dizer assim, olha, eu sou contra o racismo, né? Acho errado, ninguém tem que ser racista. Mas a gente precisa também ficar com o radar ligado, né? E a gente precisa
ter atitudes nesse sentido, né? Não só por meio de uma ação judicial, né, em que você vai lá e, né, responsabiliza uma pessoa pela prática do crime de racismo, mas eu acho que é compreender esse incômodo, né, que a Tatiane trouxe, a Vanessa comentou, de dizer assim, olha, eu fui a um hospital e todos os médicos eram, por exemplo, homens brancos, né? Não tinha nenhuma médica e não tinha nenhuma médica negra, por exemplo, né? Ou você compreender que você tem um tratamento diferenciado por conta da sua origem, por conta do seu aspecto étnico-racial também, né? Em comparação com as outras pessoas. Então, eu fico pensando que essas narrativas, elas estão em disputa, estão em conflito, e que cabe a nós também reconstruir isso academicamente, pautar esse tema, acho muito relevante dentro de quem está fazendo pesquisa, quem está produzindo artigos, sabe? A gente precisa ocupar esse espaço, que é um espaço de poder também, né? A academia, os eventos, os congressos, por isso que a gente está aqui também. E, ao mesmo tempo, a gente precisa transpor não só no âmbito do âmbito institucional acadêmico, mas para o nosso cotidiano, sabe? Das nossas relações. Eu penso assim, que é realmente uma construção diária, sabe? Essa equidade. Essa é a minha contribuição. Muito bom. Eu estou buscando o nome aqui, ó, foi a Mariana Lima, ela que fez essa pergunta. Respondido, Mariana. Agora, ó, vamos para a próxima aqui, para a gente caminhar já para o finalzinho, né, meninas? Ó, a Mariana Lima ainda perguntou o seguinte, dentro da perspectiva do ensino superior, quais mudanças curriculares a palestrante Tatiana acredita serem fundamentais para a mudança de mentalidade dos professores? Ah, sim. Quais mudanças? Todas. Porque, olha só, o nosso currículo nas escolas, principalmente dentro da universidade, ele é um currículo patriarcal, racista e tantas outras coisas. Né? Heteronormativo, ele não é um currículo da diversidade de jeito nenhum. A universidade fala que é universal, não é, nunca foi. A universidade no mundo ocidental nunca foi universal, nunca foi para todos. Foi sobre todos, mas nunca foi para todos. Né? Então, assim, olha só como né? Olha só como a nossa mentalidade é colonizada. A Carol vai me entender. São poucas as mulheres que nós estudamos na pedagogia. Mulheres negras, raríssimas. Indígenas, nunca estudei. Indianos e indianas, também não. Eu acho que não é só na pedagogia, né? Então, assim, a construção da ciência, que nunca foi neutra, mas sempre foi objetiva, ela sempre trouxe também uma narrativa dominante, de grupos dominantes. Então, você tem uma academia predominantemente normativa e fora da lógica da diversidade. Então, assim, como que se muda a mentalidade? Você é até radical no que eu vou falar, às vezes mudando as pessoas. Porque nem todas as pessoas querem mudar a mentalidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo racismo estrutural, esse racismo estrutura a minha mentalidade. Então, eu falo que tem 3 tipos de pessoas diante desse racismo estrutural. As ignorantes, que de fato desconhecem qualquer debate. E que, por vezes, acaba reproduzindo o racismo porque aprendeu. Se eu estou falando que o racismo estrutura a sociedade, logo ele estrutura a educação, que é transmitida dentro da sala de aula e fora da sala de aula nas relações. Aí tem aquelas pessoas que já tiveram contato e vão aos poucos desconstruindo, comete uma gafe aqui, outra ali. Isso não é somente com a questão racial, é para todas as outras diversidades.
né? Eu sou uma mulher negra cis, mas eu já cometi gafe com outros grupos da diversidade sexual, da orientação sexual e de outros grupos que não se denominam em nenhuma dessas caixinhas que a gente conhece. Por quê? Porque eu não aprendi sobre isso. Não necessariamente eu sou uma pessoa homofóbica, mas eu sou uma ignorante sobre o tema que estou tentando construir uma narrativa que não desumanize esses grupos. Então, eu sempre me coloco nesse lugar, porque nós nunca saberemos de tudo, a gente sempre vai aprender. Paulo Freire já nos mostra isso, a educação enquanto um processo inacabado. E aí, é desse lugar que eu me coloco antirracista, anti-isso, anti-aquilo, porque é um lugar da desconstrução, não é estático, é um lugar em movimento. Aí, tem um lugar que ele é estático, que é o lugar da hegemonia. Esse lugar já são lugar das pessoas que se consideram conservadoras, racistas, homofóbicas e tantas outras, que é o lugar do Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Nunca vou mudar. Nunca vou mudar porque eu não quero. Não é nem porque não teve oportunidade. Por que eu estou falando isso? A gente trabalha com formação de professores. Você inicia no início, no primeiro mês, no 11º mês, a pessoa ainda está com a mesma mentalidade, passou por todos os relatos, passou por todos os textos, passou por todas as experiências com outras pessoas, e ainda assim, ela escolheu ficar naquele lugar. E aí, esse lugar ideológico não tem mudança, porque a pessoa não escuta. Para mudar a mentalidade, é necessário escutar o que as outras pessoas diferentes de mim têm a me falar. Inclusive, a partir do corpo, que elas têm e que eu não experiencio. Tem a ver com corporeidade. E aí você tem no Brasil algo que é irritante, que é homens querendo falar por mulheres e das mulheres sem serem mulheres. Não que as pessoas não podem falar, mas são pessoas que querem falar sobre a dor do outro, atestando se o outro pode ou não falar sobre aquilo. E dizendo, você está errado, não generaliza. São pessoas brancas querendo dizer e dar pistas sobre o que a pessoa negra deve ou não sentir, dar regras. Gente, a experiência, como diz Larosse Bom Dia, né? Que é La Roça, que é um autor espanhol, a experiência do outro não é a mesma experiência que a sua. Você pode estar no mesmo local. Nós, negros e brancos, estamos no mesmo país, com realidades totalmente distintas e afastadas. Há um abismo sobre nós. Aqui no Brasil se decide se decide se um negro pode viver e se o branco pode morrer. Geralmente é o contrário, né? A gente olha as estatísticas, então, assim, é irritante isso. Mas o que leva as pessoas a achar que tem autonomia para falar sobre a dor do outro? É a arrogância histórica dessa mentalidade conservadora. Estou falando de currículo? Estou, mas eu estou falando de prática. Por isso que Lei 10.639, que nada mais é do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem que estar na ponta da língua. Não é lei de negros, é a lei maior da educação. É os artigos 26A e 79B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Se não cumpre essa lei, está cometendo um crime, porque não é crime, né? Como que é, Carol, o termo mais apropriado no direito, mas não está seguindo a legislação, né? Que é o que normatiza. Então, assim, não é somente acessar conteúdo, é permitir que esse conteúdo que você acessa, acesse também a sua própria construção, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pesquisador, e as outras dimensões que você desempenha na sociedade. Então, não é somente uma questão curricular, puramente por conteúdo. É também uma questão de sensibilidade e escuta. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente está
caminhando aí para o finalzinho, né? Eu quero, gente, mais uma vez convidá-los a conhecer um pouco mais, né, sobre o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos. Carol, desliga só um minutinho, por favor, Carol e Tatiane, o microfone, só para ver se eu consigo tirar esse barulhinho, não sei. Tá. Bom, convidar vocês mais uma vez a conhecer um pouco mais, o link está aí no chat, né, sobre o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação, a edição de 2021. Já adiantei aí que essas nossas queridas palestrantes vão estar participando de outros eventos com a gente, né? Então, quem gostou, acompanha aí, porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de aprender mais com elas, que a aula que vocês deram hoje, professoras, foi sensacional, foi muito bom. A hora passou que a gente nem viu, não é verdade? Delícia! Então, gente, convidá-los também, a gente falou aí de produção acadêmica, né? Eu não sei quem está aqui participando com a gente, se já teve a oportunidade de escrever, se tem dificuldade de escrever, né, de produzir. Tem muita coisa que já leu, já estudou, mas não sabe como começar. Então, indicação também, já coloquei o link aqui, mas coloco de novo. O curso de produção acadêmica, está rolando um curso gratuito oferecido agora, no mês de janeiro, né? Com chancela do Caeduca. Vai lá, dá uma olhadinha, clica no link. É um treinamento mesmo focado em resultados, para você chegar a uma publicação, para você ser aprovado. Vai lá no link, procura, se quiser saber um pouquinho mais. Por fim, coloquei o link, também já está disponível para quem quiser retirar o certificado. Entra lá no link, eu vou colocar aqui de novo para vocês. Tem um tutorialzinho bem básico em que te ensina como emitir o certificado da nossa mesa redonda, tá? Meninas, foi demais. Muito obrigada pela participação. Professora Tatiane, professora Carolina, muito obrigada por estar até agora aqui com a gente, passando um pouquinho do conhecimento de vocês, do estudo de vocês, e como alguns falaram ali, realmente vocês explanam de uma forma brilhante, faz a gente compreender assuntos às vezes desconhecidos, né? Faz a gente pensar, refletir, assuntos que não faz parte do nosso dia a dia, que deveria fazer parte, né? Que deveria fazer mais parte do nosso dia a dia, e eu digo dessa questão que a gente debateu sobre o incômodo, sobre o questionar, isso tem que ser realmente feito de forma mais incisiva, né? Meninas, muito obrigada mesmo. Galera que está aqui com a gente, obrigada por estar aqui acompanhando, ouvindo, participando, contando aqui, compartilhando histórias de vida. Muito legal mesmo, tá, meninas? Um beijo, boa noite. Se quiserem, aí fique à vontade para se despedir. Muito obrigada, bom evento para vocês, a gente se encontra. Obrigada, Tati, obrigada, Vanessa. Obrigada, Carol. Obrigada, Vanessa, Diego, agora eu lembrei o nome dele. E obrigada a vocês, né, por nos escutarem. E aí a gente também se encontra. Um beijão.